Dando início à terceira sessão extraordinária do dia 19/6/2015, solicito ao nobre vereador Penha que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Cão Fernandes. Presente. Marquinho Amaral. Justificou estar na Assembleia Legislativa representando o município. Vereador Penha, presente. Vereador Ronaldo Lopes. Zé Alvim Filho Dé. Antônio Carlos Catarino. Benedito Mateus Filho. Cidinha do Oncológico. Edson Antônio Fermiano. Eduardo Brinquedos. Equimarcília de Souza Freire. Idelso Marques de Souza, Paraná. José Luiz Rabelo. Júlio César. Laíde das Graças Simões. Lineu Navarro. Maurício Ortega. Rodson Magno do Carmo. Roselei Françoso. Sérgio Rocha. Valcinir Bragato. Doutor Edson, presente. Ronaldo Lopes, já pus aqui. Está aqui. Mesa diretora, né? Não tem assinatura nenhuma, Leão. Depois vocês põem. 15 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e, em pé, cantaremos e ouvindo o hino nacional e o hino de São Carlos.
cidade, sorriso de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus de revés. Minha terra, cidade, sorriso de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, pude amar e servir o Brasil, Brasil. Está em discussão o processo 1415, interessado Prefeitura Municipal de São Carlos, aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Então, nós vamos colocar em discussão e também nós temos 9 emendas para serem apreciadas pelos senhores vereadores na tarde de hoje. Então, eu peço ao nobre secretário, primeiro secretário da mesa, Ronaldo Lopes, que proceda com as leituras das emendas. Questão de ordem, senhor presidente. Todas elas feitas pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Questão de ordem, nobre vereador Marcílio de Souza Freire. Em razão das emendas terem sido apresentadas neste momento da sessão, eu quero pedir a suspensão da sessão por 15 minutos, para que os senhores vereadores tenham conhecimento pleno das emendas. As emendas, o projeto nós já conhecemos, mas as emendas chegou no momento da sessão, e o mais correto é a suspensão por 15 minutos, para que a gente tome pé da situação. Assiste razão na solicitação de Vossa Excelência, e nós vamos suspender, então, eu acredito que 10 minutos é suficiente, até 15 minutos, para que os senhores vereadores possam ter conhecimento do conteúdo dessas emendas, porque elas foram apresentadas, e também a distribuição para os senhores vereadores. Então, por gentileza, senhores vereadores, na sala da presidência, então até 15 minutos nós vamos suspender, para que os senhores vereadores possam ter conhecimento das emendas apresentadas pelos vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Solicito o silêncio ao plenário para que possamos dar sequência na nossa sessão, por favor. Solicito ao nobre vereador Rodson que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Lucão Fernandes. Presente. Marco Antônio do Amaral. Aparecido Donizete Penha. Presente. Ronaldo Lopes. Presente. Antônio Carlos Catarino. Benedito Mateus Filho. Presente. Cidinha do Oncológico. Edson Fermiano. Eduardo Brinquedos. Presente. Equi Marcílias de Souza Freire. Idelso Marques de Souza Paraná. José Luiz Rabelo. Presente. Júlio César Pereira de Souza. Presente. Presente. Laide das Graças Simões. Presente. Lineu Navarro. Presente. Maurício Ortega. Presente. Rodson. Presente. Roselei Françoso. Presente. Sérgio Rocha e Valcenir Bragato. Os dois presentes. Existe também aqui um ofício justificando a ausência do nobre vereador Idelson Marques de Souza, do Paraná. E a Cidinha também? A nobre vereadora também, Cidinha, do Oncológico, também justificou a sua ausência, e o vereador Marquinhos Amaral, como eu já disse no início da sessão, está em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos, então, aqui, em minhas mãos, 9 emendas, que eu passo ao secretário Rodson, que proceda com a leitura das emendas. Emenda supressiva número 0175/2015. Justificativa. A promoção da educação superior foge a competências dos municípios no termo da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e ensino fundamental. São Carlos, 19 de junho de 2015. Ronaldo Lopes, Roselei Françoso e Lineu Navarro. Emenda 075/2003, suprima do anexo 1 do projeto de lei 175 de 2015. Justificativa. A promoção e educação superior foge à competência dos municípios no termo da Constituição Federal. Compete ao município manter como cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Justificativa. Está repetindo por uma vez. Não, emenda supressiva. Suprime a emenda 14 porque é competente. Então não precisa ler, porque eu já repeti aqui. Só suprime, né? Tá. Emenda supressiva-se do anexo 1, projeto de lei 75 da meta 14. Acrescenta ao anexo 1 do projeto de lei 175 de 2015 a seguinte meta: manter o atendimento de 100% das demandas de jovem e adulto no município por alfabetização e ensino fundamental. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço ao vereador, ao secretário, que cite a emenda quando ela for supressiva, emenda supressiva, quando for aditiva, emenda aditiva, por gentileza. Só para que as pessoas que estão assistindo tenham entendimento, por gentileza. Emenda aditiva, número 175/2015. Acrescenta o anexo do projeto de lei 175 a seguinte meta: ampliar progressivamente a educação integral pelas escolas de educação básicas das redes municipal, alcançar até o ano de 2017 50% e até 2021 100% das unidades escolares. Emenda aditiva. Implantar até o ano de 2016 em todas as unidades escolares e rede municipal de ensinos e práticas de arte e cultura. Emenda aditiva. Acrescenta o conteúdo da meta 23, os seguintes conteúdos. Meta 23. Manter e ampliar as bibliotecas escolares e comunitárias e públicas do município,
disponibilizando banda larga em todos os espaços das unidades escolares. Quer vir aqui ou não? Emenda aditiva, número 175/2015, acrescenta no anexo 1 do projeto de lei 175 a seguinte meta: implantar no Programa Municipal do Incentivo à Leitura, que complemente a ampliação e a criação de ambientes de leitura em todas as unidades escolares. Em todas as unidades escolares, anualmente o acervo bibliográfico em todas as unidades escolares, desenvolvendo anualmente de ações de incentivo à leitura e à produções literárias. Emenda aditiva 175/2015, acrescenta o anexo 1 no projeto de lei 175. Adota-se políticas educacionais no municípios e ações pedagógicas nas unidades escolares que promovam e assegura a conscientização das crianças acerto a respeito às mulheres e a necessidade das divisões de trabalhos domésticos e o repúdio a todas e qualquer forma de violência contra a mulher. Ronaldo Lopes, Nileu Navarro, São Carlos, 19 de junho de 2015. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Foram 9 emendas acordadas lá dentro da sala da presidência e parece que me apresentaram mais algumas aí. Eu gostaria de saber se vai suspender a sessão novamente, porque não estava no acordo essas emendas que apareceram agora. Foram 9 acordadas dentro da sala da presidência e apareceram mais algumas agora. Eu gostaria de saber do senhor presidente. Eu peço a compreensão do plenário. Como as emendas estão chegando de última hora, os senhores vereadores precisam entender todo o conteúdo das emendas para que elas possam ser lidas, por gentileza, e possam ser votadas. Então, eu peço a compreensão de vocês que estão aqui acompanhando a sessão. Nós vamos interromper até 10 minutos para que possamos entender o conteúdo dessas emendas, por gentileza.
Solicito ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Lucão Fernandes, presente. Marco Antônio do Amaral, ausência justificada. Aparecido Donizete Penha. Ronaldo Lopes, presente. Dé, presente. Antônio Carlos Catarino, presente. Benedito Mateus Filho. Cidinha do Alcológico, ausência justificada. Edson Fermiano. Eduardo Brinquedos, presente. Equimarcílias de Souza Freire, presente. Idelso Marques de Souza Paraná, ausência justificada. José Luiz Rabelo. Júlio César Pereira de Souza, presente. Laide das Graças Simões, presente. Lineu Navarro, presente. Maurício Ortega, presente. Rodson, presente. Roselei Françoso, Sérgio Rocha, presente. E Valcenir Bragato, presente. Penha, presente. Solicito ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo que proceda com a leitura de mais uma emenda. Duas emendas, por gentileza, lê, nobre vereador. Com licença. Emenda aditiva 175 de 2015, perdão. Ronaldo Lopes, Roselei Françoso e Lineu Navarro, ambos do Partido dos Trabalhadores. Acrescenta ao projeto de lei 175 de 2015 do artigo 7. O Plano Municipal de Educação deverá ser revisto após 2 anos de sua vigência. Emenda aditiva. Acrescenta no anexo do projeto de lei 175 a seguinte meta: adotar políticas educacionais no municípios e ações pedagógicas nas unidades escolares que assegurem a prevenção de todas as violências simbólica e física contra todas as pessoas, garantido no texto constitucional, e prescreve a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idades, ou quaisquer forma de discriminação. Ronaldo Lopes, Roselei Françoso e Lineu Navarro, ambos do Partido dos Trabalhadores. Passamos, então, à votação das emendas e... Questão de ordem, nobre vereador Valcenir Bragato. Primeiro precisa abrir discussão antes de votação. Primeiro? Não foi acordo para... Discussão das emendas? Pode discutir um projeto? Anuncia a discussão antes de colocar. Ah, tá. Então está em discussão, né, as emendas e vamos colocar em votação. A gente vota as emendas e discute no projeto englobadamente, não é? Isso. Então nós vamos votar as emendas e discutir o processo depois englobadamente as emendas. Então a primeira emenda, por gentileza, nobre vereador Ronaldo Lopes. Acho que você ia ler de novo. Questão de ordem, senhor presidente. Tem que haver discussão das emendas também. Caso contrário... Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria referendar as palavras do Maurício. O regimento preceitua discussão das emendas. Pode-se discutir as emendas e discutir o projeto, mas necessariamente tem que colocar as emendas em discussão antes da votação delas. Não, englobadas. As emendas foram lidas, pode ser discutido englobadamente. O que pode ser discutido englobadamente também é as emendas todas e o projeto. Então está aberto. Aí depois vota as emendas. Das emendas englobadamente. Algum vereador está inscrito para discutir as emendas englobadamente? Se não há, por gentileza, nobre vereador, a primeira está em votação. Em discussão. Questão de ordem. Discussão. Não é isso. Questão de ordem. A última emenda foi apresentada por quem? A última? A última emenda lida. As duas últimas para o nobre vereador, é pela bancada, né? Pela bancada também. A minha pergunta do Partido dos Trabalhadores. Já foi falado. Ou o vereador? Foi falado que é dos 3 vereadores.
As duas? Pois não, nobre vereador. Questão de ordem, senhor Pois presidente. não. Está contemplado? Questão de ordem, senhor presidente. Precisa ser colocado em discussão as emendas junto com o projeto. Faz a discussão. Depois que fizer toda a discussão, aí vai para a votação das emendas antes do projeto. Nobre vereador, eu falei e ninguém se inscreve. Entendeu? Eu coloquei, acho que o senhor não ouviu. Foi colocado em discussão, aí eu falei, já que ninguém se inscreve, eu coloquei nem no processo. Nobre vereador, quer falar no processo então, ou agora? Com a palavra o nobre vereador Valcenir Bragato. É englobado. Isso. Apenas para quem está ali entender, senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente. Vereador Freire. Não houve inscrição para discussão das emendas. Coloca as emendas em votação. Após a aprovação ou rejeição das emendas, coloca-se para discutir englobadamente o projeto com as emendas. Aprovadas. As que for rejeitada, fica fora. Você vai discutir as emendas, Lineu? Já colocou. Você se inscreveu? Então se inscreve lá, por favor. Eu vou colocar novamente em discussão o projeto e as emendas englobadamente. Algum vereador se inscreve? Com a palavra o nobre vereador Valcenir Bragato. Por quantos minutos, vereador? Por quanto? O tempo? 10 minutos. 10 minutos. Até 20 minutos. Vai regimental? Não dá para fazer uma proposta, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Existe uma possibilidade de haver um acordo para 10 minutos, tudo bem? Até 10 minutos. Vamos lá. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham na tarde de hoje, está em discussão projeto encaminhado pela Prefeitura Municipal de São Carlos sobre o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e da outras providências. Eu gostaria, primeiramente, de sinalizar, senhor presidente, a forma extremamente atabalhoada com que esse processo correu na cidade de São Carlos, quando, na verdade, um processo que trata de educação para o próximo decênio, os próximos 10 anos, tinha que ter sido tratado com mais cuidado, com mais zelo, com melhor disciplina da gestão municipal, para que houvesse uma participação muito, mas muito mais ampla de todos os meios do que foi promovido na cidade de São Carlos. Não posso de maneira nenhuma concordar que algo tão significativo, tão importante, seja feito na base do copia e cola como foi feito. É lamentável nós vermos chegar a esta casa um processo que mal e mal foi copiado da lei federal, sem o devido cuidado, inclusive, de retirar do original aquilo que não diz respeito ao município, repetindo itens que não dizem respeito à autonomia legal do município, como é, por exemplo, o ensino superior, que está sendo retirado através de emendas. Através de emendas colocadas hoje por alguns vereadores, inclusive as quais também assinei como líder do Partido Verde nesta casa, e que se não fossem essas emendas, o processo da prefeitura estaria trazendo para o município a responsabilidade, inclusive, com ações do governo federal para a prefeitura de São Carlos. É uma coisa impensável, é inadmissível.
É uma barbaridade tratar um assunto de tal importância com tanto desprezo, com tanto descaso. Não é assim que se pensa educação para os próximos 10 anos. Eu gostaria, senhor presidente, de colocar, inclusive, que a prefeitura, muitas vezes, fica lá com os processos paralisados, tramitando de forma muito lenta, e depois, quando está para vencer o prazo das obrigações que o município tem que cumprir com a esfera federal, em uma semana, eles juntam tudo e despejam nesta casa. É um procedimento que chega a ser leviano, porque não é assim que se trata a coisa pública. Levantar o processo durante um tempo, depois de afogadilho, levar para a Câmara Municipal, precisarmos fazer sessão extraordinária para um processo que para nós não tem dificuldade nenhuma. Nenhum vereador recebe nem um centavo a mais por estar em sessão extraordinária. Mas que poderia vir com o devido tempo para esta casa, ter a tranquilidade de passar pelas comissões, de debater inclusive e principalmente em audiência pública. Porque nós temos feito isso nessa casa. Nós temos realizado, e eu quero inclusive elogiar a Vossa Excelência na presidência desta casa, como também foi a presidência do vereador que o antecedeu, Marquinho Amaral, que esta casa, neste mandato, tem realizado audiências públicas praticamente algumas por semana. Várias audiências públicas, dos mais variados assuntos, dos mais variados setores e importantes setores da nossa cidade. Tem dia que nós chegamos a ter 2 audiências públicas no mesmo dia, uma de manhã, outra à tarde. Todos os secretários participando, segmentos da sociedade participando, muitas audiências, inclusive à noite, o que é muito mais adequado até à participação das pessoas. E nesse assunto, um plano de educação para os próximos 10 anos, infelizmente, graças ao desrespeito do Poder Executivo com esta casa em mandar esse processo de afogadilho, colocando a faca no pescoço, tem que votar até tal dia, porque senão vai perder o prazo federal, nós nem sequer audiência pública tivemos oportunidade de realizar. E essa casa tem sido, sim, a ressonância de debate de todos os segmentos da nossa comunidade, da nossa população. Então, eu vou encaminhar favorável às emendas, porém, não encaminho favorável ao projeto. Esse projeto é muito mal elaborado, muito mal feito. São Carlos não merece um plano de educação feito à base de copia e cola. Muito obrigado. Solicito silêncio para o plenário. Apenas um comunicado que nós havíamos marcado, sim, uma audiência pública para tratarmos do plano municipal na tarde de hoje. O grande problema é que se nós deixássemos esse plano para ser votado na terça-feira, correria-se o risco de não haver tempo para a publicação e o município perderia recursos. Por isso, nós tiramos a audiência e colocamos a sessão para assegurarmos os recursos para a educação. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Valcenir Bragato, quando fez uso da palavra e fez suas críticas, não fez ao Legislativo pela demora de ter chegado aqui. Quando chegou aqui, nós encaminhamos rapidamente e fizemos os trâmites nossos normais. Então, esta casa não pode ser julgada e nem condenada por nenhuma ação dessa. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Ronaldo Lopes, por até 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Laíde, população que acompanha em seus lares e aqui em plenário, primeiro eu quero parabenizar a todos que estão presentes
porque é assim que se faz a democracia. Então, parabenizo todos que aqui estão e, sobretudo, que estão acompanhando em casa. Eu quero chamar a atenção de uma questão muito relevante que o vereador Bragato colocou, e se nós pudermos, qualquer um que entrar no portal do Ministério da Educação, vão poder acompanhar e perceber que a Prefeitura não cumpriu nada daquilo que determina o Plano Nacional de Educação. E eu chamo a atenção para uma questão muito... O Bragato já colocou a questão de algumas emendas, mas tem uma emenda que é a penúltima que foi lida, que trata da questão da revisão da lei em 2 anos. É muito simples. Esta proposta é para que não pare aqui, neste momento, esta atitude cívica que todos vocês que estão aqui no plenário estão fazendo. Esta emenda que está sendo proposta para discutir é para permitir que nós façamos o debate como tem que ser com a sociedade. As igrejas, os sindicatos, a associação de moradores, as universidades, que nós temos 2 universidades, que é reconhecida internacionalmente pelo que produz. Então é necessário que esse debate aconteça. Eu, particularmente, acredito que todos que estão aqui, sem distinção, vereadores todos presentes, são favoráveis a todos os itens colocados nas emendas. Tem um ponto polêmico que está discutindo, que é a meta 13, que foi retirada. Isso é polêmico, mas quem sou eu, ou qualquer um de nós, que possamos fazer uma avaliação sem conhecer profundamente do que se trata? Quando discutem, por exemplo, não aceita discutir questão de gênero. O que é gênero? Eu, particularmente, eu sou um metalúrgico, sou um trabalhador metalúrgico, eu sou um peão, costumo sempre dizer. Só que, quando discute gênero, nós, a população de maneira geral, ninguém, por exemplo, concorda que a mulher tenha o direito menor que o homem. Ninguém concorda. Ninguém concorda. Todo mundo defende, em qualquer lugar e espaço, que a mulher e o homem têm que ter os mesmos direitos. Aonde começa a discussão é na família, é com as crianças, é do começo. Eu, por exemplo, eu sou um preconceituoso, porque eu fui criado desta maneira. Eu sou um preconceituoso, por quê? Porque o meu pai, até hoje, ele não, por exemplo, não concorda que o homem tem que ficar varrendo a casa ou limpando a louça. Não concorda que nós, por exemplo, tenhamos que ajudar a mulher. No entanto, o discurso que qualquer cidadão que se preza faz o quê? O discurso é que todos os direitos são iguais. Como pode ser direitos iguais se a gente não aprofundar o debate? Tem outra questão que, pelo amor de Deus, eu sou da Igreja Católica, eu sou católico. No entanto, todos que estão nos acompanhando, pelo amor de Deus, quando fala, por exemplo, diversidade sexual, quando fala isso, a discussão que muitas vezes eu ouço é que, se falar alguma coisa nesse sentido, nós vamos estar incentivando os nossos filhos e netos
a serem homossexuais, por exemplo. No entanto, gente, eu tenho um sobrinho homossexual, eu tenho um sobrinho. Eu sei o que a minha irmã e o meu cunhado passaram, porque na escola ele não aceitava, ninguém aceitava. Ninguém aceitava a opção dele. A opção dele. Aí eu peço só, por favor. Aí, gente, informação não faz com que as pessoas decidam a sua opção. Pelo contrário, impede que pessoas sejam maltratadas, impede que as pessoas sejam humilhadas e até mesmo mortas por conta disso. Eu quero ser muito franco. Não está incluída a meta 13, que é reivindicação de parte daqui dos que estão presentes. Não está incluído, não tem nenhuma emenda que permite que isso seja implementado. Não tem. Mas a emenda de revisão de 2 anos vai permitir que a gente faça esse debate com quem de direito, com todo mundo. Para a gente compreender de fato por quê. Quando a gente tira a meta 3, a gente deixa de discutir, por exemplo, essa questão que eu acabei de falar, da construção de um ser menos preconceituoso e menos homofóbico. É isso. Então, para mim, particularmente, eu chamo a atenção dos meus pares e apelo para que aprove na íntegra todas as emendas apresentadas, porque aquela que é a polêmica, que não está contida, no entanto, vai permitir que não esta casa, não apenas esta casa, mas que toda a sociedade decida sobre o futuro da educação em nossa cidade, nosso município. São Carlos é conhecida como a cidade do conhecimento. Nós precisamos sair na frente, utilizar o conhecimento acumulado de toda a sociedade para que a gente avance. Este governo atual, o vereador Bragato foi muito bem, não promoveu nenhum debate e só pegou, inclusive a emenda supressiva que nós apresentamos, é porque colocava meta de doutores. Município não é responsável por educação superior. O município não é responsável por educação superior. Por que isso aconteceu? Porque foi feito em 4 paredes e a orientação é clara, é direta. Temos que buscar recursos do município, do estado e federal para a gente melhorar a educação, para ter o financiamento de qualidade. E nós, em São Carlos, podemos dar esse exemplo para o país. Nós podemos dar esse exemplo. E por que não começar, com um plano bem feito e adequado? Porque o que está aqui não é porcaria, porque foi feito anteriormente, mas não foi discutido, tem erros, e sinceramente, chegou sexta-feira, e não deu tempo, a minha comissão, por exemplo, que eu presido a Comissão de Relações do Trabalho e Direitos Humanos, não demos o parecer, vereador Eduardo, e hoje o Catarino. No entanto, é necessário que façamos isso. E para concluir a minha intervenção nesses 10 minutos, imagina que está acabando, e está acabando mesmo, nós temos uma realidade hoje. Qual que é a realidade aqui em São Carlos e por conta da incapacidade de buscar financiamento? Hoje, ontem e hoje, nós estamos assistindo demissões de professores da rede pública municipal. Está acontecendo demissões. Essa é uma realidade. Como é que nós vamos melhorar e avançar a educação, sendo que
Os nossos professores não são valorizados. Eles vão tirar até o tal da HTPI, né? Que é aquela conquista que os professores tiveram há pouco tempo. Então, pela aprovação completa das emendas e até a vitória, se Deus quiser. Um abraço. Próximo vereador inscrito, nobre vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Marcílio de Souza para deixar Freire. claro às pessoas que assistem, né, e os que estão aqui presentes, que nesse caso de um projeto da educação, as comissões que exaram pareceres com base na legislação são Justiça e Redação, Economia e Finanças e a Comissão de Educação. A comissão do vereador, ora citado, regimentalmente, perante o regimento interno e perante a lei orgânica, ela não está inclusa nas comissões que faz a análise e exara os seus pareceres neste tipo de projeto. Apenas para esclarecer os presentes, para que não fique aqui que alguma comissão desta casa não teve a chance de exarar o seu parecer. Apenas questão de ordem é isto. Regimentalmente está explicado. Muito obrigado. Não, a questão de ordem, eu quero que o nobre vereador apresente no regimento o item que fala a respeito, porque falar é muito simples. Maravilha. É só isso. Próximo vereador inscrito, não há mais nenhuma questão de ordem, por gentileza. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Lineu Navarro, por até 10 minutos. Vereador Lucão, no exercício da presidência, presidente dessa casa no exercício, vereadora Laíde presente, demais vereadores presentes no plenário, população de São Carlos que acompanha a sessão. Queria saudar de maneira especial as pessoas que se dirigiram ao plenário desta casa no dia de hoje para acompanhar a votação desse projeto de lei. A própria presença de um número significativo de pessoas aqui, tenho certeza que outro número acompanhando pela televisão a transmissão dessa sessão, não deixa dúvidas que nós votamos um dos projetos neste ano, talvez de maior significado no presente ano. E aí eu queria fazer algumas considerações, primeiro em relação ao projeto em si, a tramitação dele, a formatação dele, da forma que ele chegou na casa, e depois em relação às emendas que eu particularmente assino todas as 11 emendas que vão para votação após a discussão. A primeira questão a colocar é que quando se discute um plano municipal, ou um plano estadual, ou um plano nacional sobre determinada política pública no nosso país, e tem sido recorrente que a Constituição, se não me engano, o artigo 208, 209 da Constituição da República estabelece a criação obrigatória do Plano Nacional de Educação, e obviamente depois da votação do Plano Nacional se tem a obrigatoriedade dos estados, dos municípios votarmos os nossos planos restritos aos municípios na sua área de abrangência, geralmente se cria muita expectativa. E aí eu queria fazer a primeira ponderação. Nós estamos, na verdade, há pouco tempo atrás aí, acabou-se a vigência do primeiro Plano Nacional de Educação. E se formos observar as metas que lá estavam estabelecidas, os objetivos que lá estavam estabelecidos, nós vamos constatar um triste fato, na verdade. Um fato que pouco daquelas metas foram atingidas. E isso, infelizmente, tem sido recorrente em nosso país. O poder público, muitas vezes, concorda e promulga planos e depois não cumpre 50% das metas ali estabelecidas. Muito se cria de expectativa em relação àquilo que está formatado. Nós aprovamos aqui na casa, em 2013, o primeiro Plano Municipal de Educação do município de São Carlos, que foi formatado pela ex-administração municipal, na verdade, e que chegou aqui em 2013, e está encaminhado pelo atual governo municipal, e esta casa aprovou em totem o que veio do governo municipal, formatado pelo governo anterior. Se nós medirmos apenas esses 2 anos, o que lá preconizava para hoje, nós vamos ver que as primeiras metas que estabeleciam
obrigações, percentuais a serem atingidos, não foram cumpridos nos 2 primeiros anos. Hoje nós votamos um segundo Plano Municipal de Educação no município de São Carlos, como uma obrigação, inclusive, do próprio Plano Nacional de Educação, que deu um prazo de 24 de junho agora, para que todos os municípios brasileiros tivéssemos os nossos planos municipais. Então, a lei que hoje nós discutimos aqui, o projeto de lei, ele é uma adaptação, na verdade, daquilo que foi votado há 2 anos atrás por esta Casa, adequação, na verdade, àquilo que está preconizado no Plano Nacional. Particularmente porque pensava-se em 2 anos que precisa ser retirado. E agora se estabelece para 2 anos para frente. Porque o plano, na verdade, se pensa em 10 anos. Mas se não tiver efetivamente o acompanhamento não só do Conselho Municipal de Educação, não só do Conselho Municipal de Educação, mas por parte da sociedade organizada como um todo, esses planos nós vamos daqui a pouco saber que ele é uma letra morta, que não virou nada. Criou-se uma expectativa que não resultou em benefício concreto nenhum para a educação brasileira e, particularmente, para a educação das nossas crianças e jovens da cidade de São Carlos. Fazer a lei é um processo, na verdade. Agora, fazer o poder executivo, o poder público como um todo, se responsabilizar e cumprir as metas estabelecidas em planos, tem uma diferença muito grande. Quando a sociedade esquece, quando a sociedade, na verdade, recua do ponto de vista de cobrar diuturnamente o cumprimento do que está estabelecido na lei, o poder público muitas vezes não cumpre. E não cumpre porque, geralmente, os planos são muito ambiciosos do ponto de vista de estabelecer percentuais crescentes daquilo que se aplica do orçamento, no nosso caso, o orçamento municipal, aqui no caso, na educação. Nós temos estabelecido na Constituição os patamares mínimos de aplicação dos orçamentos públicos do Estado, dos estados, dos municípios e da União na questão da educação. Temos mais recentemente emenda constitucional que estabeleceu um padrão também mínimo de aplicação de recursos dos orçamentos das 3 esferas de administração para a questão da saúde. E mesmo assim, tem entes da federação que não cumprem aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Na saúde é o mais gritante. Mas são inúmeros casos de prefeitos do nosso país que são condenados, e aí de forma irreversível, pelos tribunais de contas dos estados, porque não cumpriram aquilo que a Constituição estabelece para a educação como mínimo. São Carlos, para você ter uma ideia, na nossa primeira lei orgânica, subiu o patamar dos 25% mínimo a ser aplicado em educação. Voltou-se lá em 89, o vereador Catarino, na época, era vereador nessa casa, o Bragato não era ainda, né, Bragato? O Bragato era, se aumentando para 30%. Isso foi derrubado na Justiça, porque o Tribunal de Justiça entendeu que, além da competência dos vereadores estabelecerem percentual mínimo aplicável à educação, a partir de proposta daqui. E muitos prefeitos não cumpriram. Me lembro que teve um prefeito, se não me engano, 96 ou 97, que ele não cumpriu sequer os 25% estabelecidos como mínimo que os municípios têm que aplicar à educação. E muitas vezes, o que se aplicou a mais é contestado se caracteriza ou não aquilo como receita a ser considerada a ser considerado como gasto da educação. Como hoje existe polêmica do que é os 15% da saúde. Precisou uma lei complementar deixar claro, isso é gasto em saúde, isso não é gasto em saúde, isso é gasto em saúde. Como educação também tem esse entendimento, tem que ter esse entendimento. Portanto, o primeiro chamamento que eu quero fazer é que devemos todos, na verdade, observar, pressionar o poder público, acompanhar o Conselho Municipal de Educação, que é o fórum mais legítimo, de que faça a exigência de que o poder público municipal cumpra o que vai ser aprovado por essa casa no dia de hoje. Senão, lhes digo francamente, as metas costumam ser auspiciosas, mas com o passar dos anos, ao se fazer o balanço depois de 10 anos, nós vamos chegar à conclusão que nós vamos ter uma lei linda e maravilhosa,
mas que concretamente não resultou em benefício para a educação brasileira, particularmente para a educação de jovens e crianças da cidade de São Carlos. A tramitação do processo, na verdade, na casa. Alguns vereadores reclamam pela pressa que tramitou aqui. E aí eu quero concordar, e todos nós concordamos em relação a isso. Nós temos a premência do dia 24 de junho, por um lado. E, por outro lado, nós temos a incapacidade da atual gestão municipal, do governo do senhor Paulo Roberto Otomani, do PSDB, de conseguir minimamente formular qualquer proposta para essa casa ou para a sociedade. Isso aqui é o exemplo maior. Eles sabem disto desde que foi aprovado o Plano Nacional, há muito tempo atrás. Eles sabem que tinha a data de 24 de junho como teto. Mandaram agora, dia 11 de junho. Obviamente, isso trava e tranca o processo que deveria ter com mais amplitude de discussão pelo Poder Legislativo. Porque aqui, na verdade, está espelhado 90% a 95% dos posicionamentos políticos e sociais do município. Aqui está a representação de mais de 10 partidos, enquanto que lá tem 1, 2, 3 partidos no Executivo. Então, o pensamento mais plural, ele se dá aqui na Câmara, no Legislativo. O Legislativo é o poder mais permeável às pressões da população, para convencer a favor ou contra determinadas posições colocadas. E, obviamente, em 12 dias, 15, 20 dias, é impossível que a Casa possa elaborar propostas que aperfeiçoem na sua totalidade esse projeto. Não tem como. Sou franco em falar. A bancada do PT, com apoio, só para fechar, Lucão, a bancada do PT, com apoio do vereador Bragato, do vereador Penha, e tenho certeza que no voto, com o apoio da maioria dos vereadores dessa casa, apresentamos um conjunto de 11 emendas. De 11 emendas. Todas que aperfeiçoam alguns pontos do processo. E aí quero citar só 3. Por incrível que pareça, a incompetência desse governo é tão grande, que eles colocaram como meta nesse programa que nós tivéssemos a obrigatoriedade com a educação de nível superior. Sabidamente o país sabe que isso é atribuição do governo federal, da União. 3 emendas nossas vão nesse sentido, de suprimir isso, que não é competência do município, para saber como fazem as coisas, lamentavelmente, de forma ruim, de forma porca, a forma que enviam os projetos para essa casa. E esse é o resultado, na verdade. Então é um esforço que essas emendas de última hora preparadas, com apoio, tenho certeza, do voto da maioria dos vereadores, a gente corrija minimamente, mas corrigir na amplitude não. Por isso, no campo, só para fechar, nós defendemos que daqui 2 anos se faça uma revisão do plano, que seria até desnecessário colocar como emenda, vamos ser claros, porque a revisão da lei você pode fazer a qualquer momento, não se estabelece, não tem a obrigatoriedade de cumprir isso aqui, mas nós podemos fazer a qualquer momento, daqui 1 ano, o Executivo mandar outro projeto, os próprios vereadores fazerem emendas ao plano, naquilo que não implique em aumento de despesas ou questões de funcionário. Conclua, nobre vereador. Então, para fechar, Lucão, eu pediria, na verdade, a atenção dos vereadores, para que a gente aprovasse também esta emenda. Porque isso, na verdade, daqui 2 anos, a gente fazer uma revisão com mais tempo, para aprofundar mais, para saber o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é possível melhorar, para que a gente efetivamente contribua através da lei para ter uma educação de melhor qualidade na cidade de São Carlos. Muito obrigado, Lucão. Próximo vereador, novo vereador Eduardo dos Brinquedos, por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, população de São Carlos. Como membro da Comissão de Direitos Humanos desta casa, juntamente com o nobre vereador Ronaldo, o vereador Catarino, eu gostaria muito que a gente tivesse, Catarino, um tempo maior, né? Um tempo necessário para a gente poder
analisar com carinho esse importante projeto que, sem dúvida alguma, né, mexe com a vida das pessoas, principalmente das nossas crianças, dos nossos jovens, das pessoas, das mulheres, dos homens, não é? E eu, como antes de ser vereador, batalhava que eu queria ser um defensor árduo, porque desde há uns 30 anos estou envolvido em projetos sociais, junto com as igrejas, em defesa dos nossos jovens, de nossas crianças, né? Acho que a gente merecia um tempo maior para a gente analisar com muito carinho isso e trazer aqui para a Câmara com, né, uma coisa bem mais clara, né, porque, como o Bragato disse, muito atabalhoado, a coisa chegou assim, e a gente entrando lá na sala da presidência, para decidir uma coisa tão importante assim, a toque de caixa, não é? E aí, eu penso que, né, como eu falei do nosso, que a gente está envolvido em projetos sociais, nós precisamos ouvir, né, com muito carinho, principalmente essas entidades, importantes entidades, que cuidam de crianças e jovens excluídas do sistema por essa loucura que é o mercado, a economia de mercado, que só pensa em encher o bolso de algumas pessoas e de muitos políticos, e digamos assim, 98% deles, que pensam em apenas promoção própria, né? Acaba de ganhar a eleição agora e já está pensando na outra, tal, e esses excluídos de um sistema financeiro desastroso, que não olha para os pequenos, aqueles que não têm voz, e aí entra as nossas entidades, e eu quero citar aqui algumas, e eu anotei, para não deixar, né? Então, todas elas, e eu quero falar de uma que eu estou lá há tantos anos, que é a Caritas, que faz um trabalho maravilhoso com crianças e jovens, e principalmente aqueles que não têm voz e que a sociedade, né, passa por cima, não vê, assim como quando alguém passa no seu carrão e está ali, né, aquele catador de lixo com a sua carroça atrapalhando, ele é visto por quê? Porque ele está atrapalhando, o cara está com pressa total para correr e ganhar mais dinheiro e não olha para o ser humano. Não podemos fazer assim. E esse projeto deveria ouvir, anotei aqui, a Caritas, trabalho sério, está lá com crianças e jovens, né? Nós fazemos aqui, mas a Caritas faz isso no Brasil inteiro, né? Temos aqui em cima os salesianos, Dom Bosco faz um trabalho maravilhoso, inclusive capacitando jovens excluídos do sistema. Teríamos que trazer aqui Padre Paulo, uma cabeça notável, né, para ele nos ajudar nisso. Foi esquecido, não pode. Mas, né, eu estou falando só da Igreja Católica? Não, eu estou vendo companheiros aqui de outras igrejas que estão lá fazendo um trabalho maravilhoso e que temos que ouvi-los, sim. Nosso lar, vai lá no nosso lar, quantas crianças, né? Mais de 250, ali no Antenor Garcia, é pequenininha a entidade, é pequenininha, minúscula, sem recursos, sofrida. Francisco Thyssen, né, faz um trabalho maravilhoso com aquelas criancinhas que ninguém dá a menor importância. Lá faz um trabalho maravilhoso com um jovem de 14 anos, né, dando uma roupagem nova para eles virem para o primeiro emprego. Foi ouvido alguém de lá? Foi ouvido alguém
ali no Jardim Zavaglia, temos a Lúcia Nord comandando uma ONG de primeiríssimo nível, mexendo com crianças, né, sofridas, e ainda, né, ela arruma um tempinho para capacitar mães que não têm marido, no trabalho de pintor, pedreiro, etc. e tal, e não foi ouvido. Então, gente, eu vou votar porque é a toque de caixa, não pode perder prazo e tal, mas meu coração, pastor Ismael, está doído, parceiro. Deveríamos, a gente, né, fazer uma audiência pública, chamar essas principais lideranças, Júlio César, né, e ver o que é melhor para todos os seres humanos, porque o que importa, né, e aí eu fico até muito feliz do slogan do meu partido ser assim, né, o ser humano sempre em primeiro lugar, sempre, não importa né, não importa, temos que pensar nele. Vou votar com dor no coração. Era isso, senhor presidente, não poderia deixar, né? E queria, antes, né, fazer um agradecimento especial ao nosso bispo da Diocese de São Carlos. Dom Paulo nos mandou uma colaboração importante e queria, Dom Paulo, que sempre que precisa, sempre mandar coisas para a gente, porque você é o pastor de uma vasta região, não é? E aí tem conhecimento necessário para fazer o melhor para a sociedade, assim como, né? Queria agradecer muito Papa Francisco, que veio no Brasil e em poucos dias contagiou todos os brasileiros, trazendo amor puro, amor verdadeiro. Ele que vem fazendo, né, grandes acordos no mundo, e eu tiro o chapéu que foi lá, Estados Unidos e Cuba, está lá se entendendo depois de 50 anos, precisa de homens notáveis para fazer isso, homens que não pensam no bolso, não pensam em promoção, não pensam em ser eleitos, reeleitos e mandar pelo simples, né, pelo simples prazer do poder. Não, pensam em fazer o melhor para as pessoas, e é isso que precisamos fazer. Muito obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Equi Marcílias de Souza Freire. Senhor presidente, Tucão Fernandes, senhoras vereadoras, acho que a Laide está por aí, né? Senhores vereadores, plateia presente, imprensa, é uma alegria tê-los aqui hoje. Essa casa sempre recebeu muito bem a todos os segmentos da sociedade. Eu quero aqui cumprimentar e abraçar a todos, quero cumprimentar todos os pastores. Eu não vou citar nominalmente todos, mas em nome do meu pastor Ismael da Silva, eu quero cumprimentar todos os pastores presentes, que aqui está, a comunidade que aqui está. Esta casa sempre os apoiou, sempre os recebeu de braços abertos. Todas as suas reivindicações que vocês tiveram aqui foram atendidos. Ninguém pode reclamar desta casa, que sempre atendeu a todos com a maior boa vontade. E é uma alegria tê-los aqui. Espero que você se lembre que esta casa sempre deu espaço a todos e acolheu a todos, que é o nosso dever. Nós somos vereadores de toda uma São Carlos. Se Deus não fez acepção de pessoa ou de credo, nós não podemos fazer. Eu acho que esta casa, com amor, tem acolhido a todos, a todas as reivindicações que têm chegado a esta casa. Ninguém tem ficado aqui sem resposta, né? Eu vim falar um pouco, até para lembrar, senhor presidente, que todos que aqui estão, a maioria já estiveram aqui mais que uma vez. Quero cumprimentar aqui a ex-vereadora Géria, que aqui está, a Silvana, né?
que fez parte desse quadro desta casa, brilhantemente, foram ótimas vereadoras, assim como a Laíde está aqui representando as mulheres, também a Cidinha, né? Então eu quero lembrar a todos, eu acho que ninguém pode reclamar desta casa de maneira alguma, né? Só lembrar para refrescar a memória de algumas pessoas. Voltando à questão, eu quero aqui deixar claro aos presentes, e quero fazer, senhor presidente, um pedido especial ao senhor, e quero apresentar a cada um de vocês aqui, que quando eu digo nessa tribuna alguma coisa, eu costumo provar na íntegra o que eu digo aqui. Nenhum projeto no período que aqui estou, em 4 mandatos, que diz respeito à educação, passou pela Comissão de Direitos Humanos. Nenhum deles. Hoje tem um fato novo, a comissão está reivindicando, senhor presidente. Eu acho que é legítimo, é direito. Então, que a partir de agora, o senhor pudesse remeter esta comissão. E quero aqui deixar bem claro e fazer justiça ao presidente desta casa, que tem recebido a todos aqui de braços abertos, aos servidores desta casa. Não podemos culpá-los por não ter remetido à comissão o tal processo. E muito menos Vossa Excelência, senhor presidente, que tem feito com o maior amor, com o maior carinho, e atendido os pedidos de cada vereador e de cada comissão desta casa. É só para fazer justiça e colocar os pingos nos is. Acho que fui claro, né, gente? Agora vamos voltar para cá. Falamos aqui de um plano municipal de educação, que veio para cá, a senhora quer... que veio para cá na gestão do atual governo. Eu quero refrescar a memória de algumas pessoas e dizer que o governo anterior, de um outro partido, que era o PT, deixou na gaveta 4 anos o Plano Municipal de Educação. Deixou na gaveta durante 4 anos, porque tinha que fazer um reajuste de salário e melhorar a qualidade de vida dos professores, a lei do piso. O PT engavetou e não mandou para cá, porque não queria reajustar, melhorar a condição de vida dos professores. Que fique bem claro, o PT teve a chance de fazê-lo e não fez. Este governo, com todos os defeitos que todos já conhecem, assumiu, mandou para esta casa e está mandando pela 2ª vez. Que fique bem claro aqui. Acho que nós temos que prezar pela verdade sempre. O homem que não puder vir aqui na tribuna e dizer a verdade, não merece ter mandato nesta casa. Que fique bem claro. Então o governo passado engavetou, não quis aumentar os salários dos professores, não mandou a lei do piso, não mandou o Plano Municipal de Educação. E este governo já está mandando pela 2ª vez. Bem ou mal, com todos os defeitos, está cumprindo com sua obrigação. Que fique bem claro aqui, nessa tarde. Se cada um que passou pela prefeitura cumprisse um pouquinho da sua obrigação, eu tenho certeza que esse movimento todo não seria necessário nessa tarde de hoje. Então, eu vou votar esse plano municipal com 9 emendas. As 11 emendas apresentadas, que nós interrompemos a sessão e nos entendemos que as 9 emendas eram emendas justas, que veio para melhorar sim o projeto. Eu vou votar, encaminho a votação favoravelmente ao projeto e às 9 emendas apresentadas em primeira mão. As 2 últimas emendas, eu vou votar contrariamente e encaminho dessa maneira. Sem mais para o momento, mas eu volto ao assunto. Meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Por gentileza, eu peço ao plenário, por gentileza. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Júlio César, por até 10 minutos. Por gentileza,
depois será lida na hora da votação. Senhor presidente. Por gentileza, solicito mais uma vez a você, faça silêncio, vamos ouvir a fala do... Eu peço vênia ao vereador que ocupa a tribuna, gostaria de, por questão de ordem, senhor presidente, como ainda está em discussão, solicitar que a secretaria providenciasse cópia das emendas para os vereadores, vai facilitar na hora da votação, por favor. Está sendo atendida nesse momento a solicitação de Vossa Excelência. Obrigado. É pública, né? Acho que... Senhor presidente, vereador Lucão Fernandes, demais vereadores, a todos aqui presentes, a imprensa, a quem em casa nos vê e nos ouve, muito boa tarde. Eu quero fazer algumas considerações que eu imputo como muito importante. A primeira delas é em relação ao Plano Municipal de Educação. Já foi dito muita coisa sobre tempo, prazo, a forma que chegou e como não veio, Eu quero dizer, se há alguma crítica, esse plano municipal, basicamente, é em relação ao Plano Nacional de Educação, que veio do governo federal. Houve o erro, sim, dessa administração, no sentido de ou copiar e colar, como disse o vereador Bragato, é verdade que tem coisas que não é, né, de discussão do município, eles entraram no mérito. Sim. O afogadilho da discussão, é verdade. Mas imputar, partidarizar o problema é equivocado. Para mim, pouco importa se é PSDB no governo ou PT. Ou se respeita ou não respeita. Agora, quem quer ser respeitado tem que respeitar. Nós falamos de educação, infelizmente eu não vi nenhuma faixa pedindo que a gente aumente o IDEB de ensino do município. Ou não há necessidade? Nós não discutimos nenhum momento até agora, e não ouvi, que a gente tem que pensar na qualidade dos professores. Alguém viu falar em lousa digital? Em qualificar cada vez mais os professores? Nós estamos falando do Plano Municipal de Educação. Eu tenho meu posicionamento, eu tenho meu pensamento, eu tenho o meu entendimento. Agora, se pede muito respeito, mas tem que respeitar também e ouvir. Nós poderíamos ter aqui, nessa tarde, hoje, momento importante discutir na educação no município, outras faixas. Porque há discriminação em toda a rede municipal de ensino, no Brasil inteiro. Contra o gordinho, contra o magrelo, enfim. Discriminação é geral. Há o preconceito, não é só mulher, homem, enfim. Em todos os sentidos. Solicito ao plenário que faça silêncio, por gentileza. E eu não vou... Por gentileza, mais uma vez eu solicito silêncio. A minha... Vereador, por gentileza, vereador. Por gentileza, mais uma vez, eu solicito silêncio. Por gentileza, senão eu vou pedir para esvaziar o plenário. Por gentileza, vocês foram muito bem recebidos, como sempre foram aqui nesta casa. Vamos acompanhar as falas, por gentileza. Por gentileza. Eu falo que eu também sofri discriminação, sim. E falo abertamente. Quem conhece a minha vida? Você não conhece a minha vida, você fica quieto, rapaz. Vem conhecer a minha vida. Eu fui discriminado, sim. Ué, vereador, você não conhece a minha vida? Você não conhece a minha vida? Eu não quero aqui aplausos. Conhece a minha vida? Sou um pai de família, pais separados, trabalhei na roça na minha infância, sou professor universitário, e como não fui discriminado? Júlio. Como não fui discriminado? Qual o problema? Qual o problema? Querido, eu vou falar da minha posição em relação ao Plano Municipal de Educação. Você não respeita? Você acha que está correto? Tem que ouvir. Ué, eu estou dando um exemplo de discriminação. Agora, qual que é o problema?
Qual que é o problema de eu falar o que eu penso, como vocês estão fazendo agora? Qual o problema de eu dizer? Por gentileza, mais uma vez, eu solicito ao plenário que ouça o discurso do novo vereador. Está discutindo? Nós vamos solicitar para esvaziar o plenário. Por gentileza. Por gentileza. Depois não vão falar que é perseguição ou discriminação. Senhor presidente, pela ordem. Por gentileza, novo vereador, pela ordem. Eu acredito que o tema da discussão são em direitos iguais. Então, eu penso que, assim como nós temos que respeitar as pessoas que estão aqui, solicitado, Vossa Excelência, que solicite também o respeito à fala e que preserve a fala de cada vereador. Exatamente. Eu acho que isso é a igualdade, gente. Vocês me desculpem, mas se for entrar em cada fala do vereador aqui e interromper, nós não vamos ter a votação desse plano, que é mais importante do que qualquer ideologia. Por gentileza, prossiga. Será acrescido o tempo. Então, na verdade, eu gostaria de ouvir discussão agora com toda a sociedade em relação à educação do município, que é precária. Que é precária. Nós sabemos disso. Agora, o direito é adquirido de uma forma respeitosa. Cada um aqui tem um pensamento. Cada um aqui sabe o que quer. Cada um sabe o que quer. Nós tivemos, quando eu falo de partidarizar a discussão, nós tivemos, sim, uma pequena melhora no salário dos professores nesse mandato. É uma lei de 2008 que revisava o piso dos professores, que desde 2008 não foi cumprido, foi cumprido em 2013. Na verdade, o que a gente tem que buscar é a qualidade de ensino. Agora, qual o momento que se está discutindo qualidade de ensino? Qual o momento? Então, o que eu peço é que, se nós temos que votar, e vamos fazê-lo, e eu vou votar contra a emenda que fala de 2 anos, por que nós não podemos discutir o ano que vem esse plano? Todo momento tem tecnologia nova, coisas novas surgindo. Eu acho que nós podemos voltar a discutir sim, sem problema nenhum. Não precisa ser daqui 2 anos. É muito rápido as transformações, a tecnologia é muito rápida, nós podemos discutir sempre. A Câmara é para isso. Estabelecer um prazo, discussão daqui 2 anos, eu acho equivocado também. Eu acho que nós podemos discutir sim, está discussão sempre. A educação é um tema que tem que se discutir todo dia. Todo dia. Eu acho que se a gente colocar as dificuldades que veio desde o Plano Nacional de Educação e nós não melhorarmos, é um equívoco, sim. Mas tem coisas que nós estamos confundindo. Nós temos que respeitar todos, independente de qualquer coisa. O respeito vem acima de tudo. Independente de classe social, ideologia, religião, opção, o respeito é com o ser humano. Nós temos que valorizar o ser humano. É isso que eu quero dizer. Quando nós falamos em respeito, nós queremos respeito de todos os lados. Então, o que eu penso é que nós estamos votando um plano municipal de educação de forma de afogadilho mesmo, chegou muito em cima da hora, e que a maioria do tempo discutido, não se discutiu a educação propriamente dita. Em aumentar a qualidade de ensino, abrir novas oportunidades. Nós temos que falar de educação. E vou votar conscientemente, conforme o meu pensamento. Obrigado. Não havendo... Vai escrever? Próximo vereador inscrito, nobre vereador Maurício Ortega. Eu peço, por gentileza, para você, jovem, ou se você não se conter, eu vou precisar pedir para retirá-la daqui. Por gentileza, é você que está tumultuando, por gentileza. Eu não quero, por sua culpa, esvaziar o plenário. Pela última vez, eu solicito a colaboração de você. Pela última vez. Senhor presidente, vereador Lucão Fernandes, senhores colegas vereadores, vereadora, população que nos acompanha no plenário, através da TV, da rádio, boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, gostaria de ressaltar que é uma satisfação ver esse plenário lotado. Acho que é a primeira vez que eu vejo um plenário da Câmara Municipal de São Carlos com tanta gente. O assunto em questão é um assunto polêmico, é um assunto que
traz para a Câmara a discussão da população. E isso é muito válido, isso é muito prazeroso para o vereador que está aqui, poder ver as pessoas aqui, e melhor ainda, se pudéssemos ainda estar ouvindo a população. Ouvir a população já foi prerrogativa na administração passada, quando tivemos a discussão desse plano municipal de educação. Esse plano foi discutido, tivemos audiências públicas, tivemos a discussão como preconiza a própria implantação, essa adequação do plano municipal ao plano nacional da educação, essa adequação enseja justamente a participação popular. Ainda o Estado de Santa Catarina faz nesse momento isso. Nós estamos adiantados até nesse processo. É claro que nesse segundo momento, esse plano veio para cá de forma atabalhoada, de forma, vamos dizer assim, tendo que ser votado até o dia 24. Então, realmente veio de uma forma um pouco apressada isso, e a discussão não acontece a contento. Mesmo porque essas emendas que foram apresentadas aqui nesse momento, deveriam sim ser discutidas com mais profundidade. Uma vez que eu entendo, nós que participamos da discussão desse plano, no Conselho Municipal de Educação, nós vimos que algumas emendas podem alterar o sentido do plano, podem mutilar inclusive o plano, e estão nesse momento sendo votadas sem discussão, porque foram apresentadas. Então, o razoável seria que nós discutíssemos essas emendas, que pudéssemos ter uma firmeza e uma certeza no que vem a acontecer. Todos nós aqui somos plausíveis de erro, temos erros. Agora, uma emenda que nós não vamos ter nada para discutir, nem um embasamento teórico, vamos ouvir alguém que entenda, pelo menos. Muito bem. Claro, todos nós, né? Então nós estamos aqui. Eu queria dizer sobre essas emendas, já que estamos discutindo o projeto, englobado com as emendas. Então nós teríamos que estar discutindo essas emendas sim, com mais tempo, com mais propriedade, vereador Bragato, com mais tempo. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, esse plano municipal de educação, como já disse aqui um vereador que me antecedeu, ele pode ser inclusive votado hoje, pode ser apresentado ao MEC no dia 24, mas na prática esse plano só vai ser efetivamente colocado se o professor, com seus alunos na sala de aula, tocar e trabalhar os assuntos, e a prefeitura, o gestor público, poder implantar e chegar nessas metas e favorecer isso. O que nós vemos hoje não é nada disso. É uma falta de respeito com os profissionais da educação, que tem que sujeitar e se humilhar em atribuições no meio do ano, como nós estamos vendo, perdendo inclusive sala de aula. Quem acompanha a educação sabe. E a desvalorização dos profissionais da educação. Então nós temos sim. E olha, eu gostaria de trazer para essa casa, toda vez que houvesse uma sessão que fosse discutir educação, a população, para poder estar discutindo aqui, e vendo se a gente consegue melhorar a educação nesse país, que é esta sim, uma porcaria, a educação nesse país. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Roselei Françoso. Senhor presidente, vereador Lucão, colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa aqui local, população que nos ouve de suas casas. Eu ouvi atentamente diversos discursos na tarde de hoje, tratando do tema que é o Plano Municipal de Educação, a proposta para o decênio de 2015 e 2025. Esse Plano Municipal de Educação, ele foi discutido com a população, tá? Nos anos de 2011 e 2012, foram realizadas 13 conferências livres, 13 plenárias, uma conferência livre, a 6ª Conferência Municipal de Educação, todas envolvendo um número de 800 pessoas. O que ocorre é que esse plano ele veio para casa e, de fato, nós não tivemos tempo hábil para poder discutir. A Comissão Permanente de Educação, nós solicitamos a essa casa uma audiência pública para poder tratar desse plano. Discutir um conjunto de ausências, na verdade, porque esse plano
com a alteração que o governo mandou para a gente, a formatação que o governo mandou, ele deixou de colocar questões importantes nesse plano. Uma das metas que, inclusive, nós não estamos votando aqui hoje, que era a garantia de nós termos a autonomia na educação para fazer a gestão dos recursos da educação. Hoje, isso foi solicitado por um conjunto de profissionais que atuam na educação para preservar a destinação desses recursos no âmbito da educação. Então, essa meta, que na minha avaliação é extremamente importante, da autonomia para o secretário municipal de educação, para que ele, de fato, tenha as condições de colocar e, inclusive, fazer com que esse plano vire a realidade. Porque esse plano, da forma que nós estamos votando, ou o outro também, se não tivesse essa meta, não vai se tornar realidade. Porque a gente sabe sabe como é a disputa com a Secretaria Municipal de Fazenda. Não há recurso para a educação de acordo com as suas necessidades. Nós estamos hoje sem professor de educação física na rede municipal. Por quê? Porque não tem recurso para a educação. Nós estamos sem professor de apoio, está sendo cortado os professores de apoio. Por quê? Porque não tem recurso para a educação. Nós estamos fazendo uma atribuição, bagunçando com a rotina escolar, bagunçando com o equilíbrio das crianças que frequentam essas escolas. Por quê? Porque não houve um planejamento para contratando, fazendo concurso em tempo hábil para garantir a tão sonhada educação de qualidade, a permanência do aluno na escola. Então é isso que nós precisamos fazer a discussão. E aí, para que isso aconteça, nós temos que ter um bom plano, sim. Um plano que garanta todas essas metas, que garanta esse planejamento, para que não continue ocorrendo a bagunça que está ocorrendo no município quando se trata da criança. É essa a discussão que eu quero fazer. Ficou fora do plano a questão, colocou no plano a questão de uma meta que trata do IDEB. Só que nós sabemos que na cidade de São Carlos como um todo, é diferente a escola do Estado de Araci, como é diferente a escola de Santa Eudóxia, a escola de Água Vermelha, a escola do Santa Felícia, é muito diferente. Então nós temos que colocar, nós conseguimos inserir essa meta, no sentido de incentivar os esforços, incentivar os investimentos para aquela população que mais precisa de investimento. Contratando professor, promovendo oficinas, promovendo um conjunto de ações que a gente faça a diferença no sentido de garantir educação de qualidade. Ficou fora do plano que foi encaminhado para essa casa, mas depois nós conseguimos emendar também, foi apresentada uma emenda, que cria um comitê municipal de educação profissional. Então, foi acrescentado novamente. Foi colocado novamente um programa que nós temos na cidade, que é um programa, que é o SIB, Sistema Integrado de Biblioteca, e que nós temos que desenvolver políticas de incentivo à leitura. Foi contemplado agora. Foi acrescentado também a questão da educação integral. No plano atual que está na casa, ele tem uma meta que fala da educação de tempo integral. E que, para mim, sinceramente, não acontece. O Estado está tentando fazer hoje, com 2 ou 3 escolas no município, para a permanência das crianças, 3 escolas. Nós colocamos educação de tempo integral, só que nós tiramos a educação integral. Nós não estamos prevendo ali a recreação, nós não estamos prevendo mais educação, nós não estamos prevendo as atividades de arte e cultura, e nós acrescentamos novamente. Então, da forma que nós conseguimos, nesse tempo curto, acrescer algumas metas,